Está no ar o Indica, o podcast do Grupo Jogo. Jogando com a arte. A gente indica e você indica pra gente. Está no ar mais um Indica, esse podcast do Grupo Jogo, onde a gente trabalha temas relacionados à arte e à cultura, e onde a gente também sempre dá dicas, né, de obras, de peças, músicas, enfim, do que está rolando no mundo das artes. Então, só lembrando que vocês também podem indicar coisas pra gente. Para isso, é só seguir a gente lá no Instagram, @grupojogo, e mandar um inbox com uma sugestão de tema, com uma pergunta, uma reflexão, ou inclusive uma dica de algum trabalho que você acha interessante. Eu sou Louise Pirozan, eu sou jornalista, atriz e diretora teatral. E eu sou Lucas Simas, professor de teatro, diretor, light designer, e eu gosto muito das tecnologias. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tô muito feliz de falar sobre isso, porque em todos os episódios, de algum jeito, eu dou um jeito de falar sobre carnaval. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, sobre carnavalização, finalmente. Já que em algum outro episódio se falou tanto de tecnologia, né? E aí, agora, vamos falar bastante sobre o tema que é tão importante para nossa querida Louise Pirozan. E para isso, a gente chamou um convidado especialíssimo para essa conversa, para esse bate-papo, que é o Thiago Pirahira. Ele é doutorando em artes cênicas, pesquisador. Ele integra os grupos, os coletivos UTA, Usina do Trabalho do Ator, Pretagô e Bloco da Laje. Bem-vindo, Thiago. Olá, pessoal. Oi, todo mundo. Valeu pelo convite. Estamos aqui. Eu fico bem feliz, inclusive porque nesse momento eu estou em fase de finalização do meu TCC e o Thiago é uma referência para mim, inclusive teórica, né? Com a dissertação de mestrado dele, que se chama Forjas Pedagógicas, Rupturas e Reinvenções nas Corporeidades Negras em um Bloco de Carnaval. Então, eu estou bem feliz que tu está aqui com a gente. Muito obrigada por ter aceitado falar com a gente, Thiago. Obrigado. Eu agradeço o convite também. Sempre bom trocar com os pares artísticos teatrais da cidade. Então, vamos começar falando sobre esse termo, né? Carnavalização. A gente usa bastante, usa em diversos contextos e de várias formas, né? Mas vamos começar um pouco falando sobre isso. O que significa carnavalizar? Inclusive porque a gente fala de um lugar onde une bastante o teatro, as artes performáticas. Então, se tu pudesse falar um pouquinho pra gente, assim, no teu estudo, na tua pesquisa, como é que tu usa essa palavra, o que ela significa? Então, assim, carnavalizar acho que pode ser muita coisa. Pode ser tanta coisa do tamanho do mundo, porque a própria dimensão de carnaval ela é uma dimensão global, né? Ela não é única e exclusiva de uma determinada nacionalidade, um determinado território. Cada território pensa, age e determina culturalmente como que essa expressão ela vai se dar, mas que a gente pode entender como consenso é que é uma expressão, né, cultural de uma determinada população, de um determinado grupo, e ela se manifesta de diferentes maneiras, né, nos diferentes territórios. Essa ideia assim de carnavalização, como eu escolho pensar a ideia de carnavalização, ela mais sendo pensada e sentida com o corpo do que ela expressa em palavras ou assim delimitada numa ideia, num conceito assim específico, né, num lugar específico de pensar. Mas assim, se a gente vai pensar que a gente está no Brasil e que quase tudo, se não tudo que a gente tem de referência na escola, depois na faculdade, das literaturas todas, elas são advindas de um pensamento hegemônico europeu, a gente também vai, quando a gente vai estudar ou ler, e querer ler alguma coisa, né, nesse lugar assim, mais universitário, acadêmico, sobre o carnaval, a gente vai se deparar com uma figura que é um cara lá, que é o Mikhail Bakhtin, que é o cara que é dito como o grande pensador do carnaval assim no mundo e que ele tem uma relevância dentro do território onde ele está inserido, que é a Europa, né? Quer dizer, ele é russo, na verdade, mas ele está inserido dentro do pensamento, assim, sobre carnaval na Europa. Porque ele vai pensar as manifestações de carnaval na Europa na Idade Média, lá, né? E acho que é legal também a gente, quando vai falar de carnaval e tentar entender ele, assim, nesse lugar, assim, mundial que ele ocupa,
O carnaval é uma festividade que surge dentro de uma ideia de um calendário cristão, né? De um calendário assim católico. Embora a gente entenda que essas festas de ritos de passagem estejam presentes nas mais determinadas culturas, mas o cristianismo, como é uma religião assim, né, moderna, ela também bebe, né, nessas experiências que são históricas assim, né, de outros povos. Então, o carnaval surge justamente com essa ideia de pensar esse momento de passagem do tempo, né, que se configura ali após a ideia do nascimento de Jesus e tal, e esse momento seria esse momento, então, de abertura, de possibilidade de festejar, de que as próprias regras, né, cristãs, elas estariam suspensas, e, portanto, tudo poderia acontecer e tal, tal, tal. Então, tem esse sentido europeu, no sentido de inversão que o carnaval ele traz, né? Então, tudo que você não é, você pode ser no carnaval, as regras são suspensas, né? Isso é o que o Bakhtin lá, né, com seu pensamento centrado na experiência europeia vai dizer. Eu, assim, dentro do meu lugar, eu sou um brincante de carnaval, eu sou uma pessoa que carnavaliza, assim, a vida, as experiências, e também estudo sobre carnaval. No lugar que eu estudo carnaval, o carnaval eu escolho e opto, e daí o meu trabalho como pesquisador, ele justamente é de pensar essa cosmovisão do carnaval, pensando no Brasil, pensando a dimensão que a gente vive no Brasil. E para falar de carnaval no Brasil, eu tenho que falar, é inevitável falar de negritude e de expressão e de experiência negra, né, de experiência de vida negra. Pensando que o carnaval aqui no Brasil, ele justamente ele serve como um lugar de possibilidade de vida de pessoas negras durante todo o processo de construção do Brasil, que é calcado na escravização, né? Então, desde lá do século sei lá, o século que foi lá que começou tudo, 1500, tarará, tarará, o carnaval ele serve como esse espaço de possibilidade das pessoas manterem, daí cruzam tudo aquilo que não era possível das pessoas escravizadas manifestarem aqui em sua expressão, elas direcionavam no carnaval, que era esse momento que estava tudo suspenso, então o tambor podia ser tocado, o quadril podia ser mexido, né? Então o carnaval, para mim, ele está inevitável e totalmente ligado com a experiência negra. Então, assim, quando eu falo que o carnaval, para mim, ele é um tempo e espaço, eu estou me referindo a essa ideia de pensar que ele retraz e atualiza uma experiência negra de vida e de potencialidade de vida, né? Não que não seja possível de pessoas não negras vivenciarem o carnaval, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que ele tem um lugar determinante para a construção histórica e cultural do país. Boto muita fé no carnaval como a expressão mais legítima brasileira, né, que a gente tem cultural, assim, positiva falando, né, para além de entretenimento e de festividade, tem um lugar que é o de manutenção de vida. E hoje, em 2020, se a gente faz um diagnóstico do que é o carnaval e as esferas que ele está inserido, ele vai dialogar diretamente com a arte. Eu vejo o carnaval como arte. E ele também está totalmente assim conectado com as mais diferentes esferas que a gente está vivendo. Então, como eu falei, 2020, por exemplo, a gente vê o carnaval de escola de samba, o carnaval de bloco de rua, são coisas totalmente diferentes, mas tem algo em comum ali que conecta, que é essa expressão plural da diversidade, né? Essa expressão plural da existência, né? O carnaval ele é política, o carnaval ele é arte, o carnaval ele é história, o carnaval ele é subjetividade, o carnaval ele pode ser muita coisa, né? Mas na minha vida, assim, mais de estudo, eu penso ele desde o lugar Brasil. E falando nisso, o carnaval, como tu falou, ele é super múltiplo, né? E inclusive dentro do Brasil, né? O carnaval do Rio de Janeiro é uma coisa, o da Bahia é outra, de Recife é outro. Então, ele é muito diferente, diverso e múltiplo nas várias regiões do Brasil, assim. E aí, trazendo um pouco mais aqui para o nosso contexto de Porto Alegre, né? Não sei, eu moro em Porto Alegre há 5 anos só, então eu não acompanhei muito esse desenvolvimento ou desenrolar, enfim, de como as coisas aconteciam e acontecem hoje e como se transformaram. Mas eu vejo cada vez mais a explosão dos blocos de rua aqui, né? Que no Rio de Janeiro, por exemplo, é muito forte. E já na Bahia, sei lá, são os trios elétricos, enfim. Mas aqui acho que veio a coisa do bloco, né? Inclusive, muito puxado, né? Muito protagonizado pelo Bloco da Laje, né? Que tá aí fazendo um super carnaval há alguns anos já. E aí eu queria te perguntar como é que tu vê esse movimento de blocos de rua em Porto Alegre, assim, porque de repente surge muitos, né?
que não ensaiam, ou que ensaiam, ou que tem performance, ou que não tem performance, ou que é só um monte de músico que se junta e faz um bloco. E nessas fronteiras de legitimação, como é que fica isso, assim, né? Inclusive tem movimentos espontâneos, que a gente chama, por exemplo, mas o churume, então, que é esse movimento espontâneo, onde vários músicos, cada um pega seu instrumento e vai lá e se junta num lugar, de repente já virou uma roda, e já tá todo mundo tocando, dançando, de repente é uma festa, né, na rua. Então, assim, acho que Porto Alegre tem esse movimento, né, de retomada, né, dos blocos de carnaval, que começam lá por 2007, né, talvez, começa lá com Maria do Bairro, né, e trazendo essa nova onda dos blocos na cidade, né, embora, assim, sempre é bom pautar que Porto Alegre é uma capital que tem blocos de carnaval por muitos e muitos anos, né, década de 30, década de 40, década de 50, né, a gente tem a Rua do Perdão, que eu acho que é o bloco mais antigo em atividade na cidade, né, que é lá dos anos 60, 70, tem a Banda de Cá também, né, que é acho que esses dois blocos são os blocos mais antigos em atividade ainda, né, em Porto Alegre. Então a gente tem uma história de muitos e muitos blocos. Carnaval, ele tinha em Porto Alegre, nos anos 70, 80, tinha um movimento de descentralização do carnaval na cidade, então tinham blocos que aconteciam em todas as cidades. Isso agora está sendo retomado um pouco também, a descentralização dos blocos. Então tem uma liga, inclusive, de blocos que são descentralizados, que são os blocos de bairro, né, que são retomados. Eu vejo com muito bons olhos, assim, a retomada, mas esses bons olhos, eles são olhos críticos, né, porque a gente precisa ter essa dimensão, assim, primeiro, de pensar que o carnaval, ele é uma festa que existe pelo menos, desde que a modernidade é a modernidade, né. E em Porto Alegre não é diferente, é importante também dizer que os blocos, eles surgem também como um reflexo nos anos ali 70, 80, como reflexo das escolas de samba de Porto Alegre, né? Dos mais diversos motivos, desde assim pessoas que não queriam ficar condicionadas às regras do carnaval de escola de samba, até as desavenças, desacordos, até a expressão genuína e a expressão mais, me fugiu a palavra agora, mas mais assim de rompante das pessoas de se aglomerar na rua, como tu falou, né, dos churumes aí, né? E eu acho que eu vejo com muito bons olhos, assim. Eu vejo também que esse movimento em Porto Alegre, eu acho que no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, que começa no início dos anos 2000, a retomada desse movimento de blocos, né? Tem, acho que principalmente depois de 2010, quando começa um boom assim muito grande em várias capitais do país de retomada, tem muito a ver e dialoga diretamente com os movimentos de ocupação urbana pelo mundo, de ocupação das ruas no mundo, né? Com a Primavera Árabe, com os Estados Unidos, lá em Nova York, que eu me esqueci o nome do movimento, que vão trazendo esse novo olhar, assim, esse anseio, esse desejo utópico pelo fim do capitalismo, né? Diante das grandes revoltas populares que a gente vê no Oriente Médio e tal, em 2011, 12, 13. Então, acho que no Brasil isso começou assim, os blocos a também serem a expressão que traz esses anseios para as ruas, né? E em Porto Alegre não é diferente, tanto que a gente dialoga ali com um grande movimento de 2000. O Bloco da Laje, ele surge um pouco junto nesse movimento, né? Das ruas, a defesa pública da alegria, que era outro movimento na cidade, né, que indicava a utilização dos espaços públicos. E aí a gente eclode em 2013, né, que é aquela grande massa das pessoas na rua, sem partido, sem nada, que foi a grande... Tava todo mundo pensando que ia dar certo, fez a curva, né, a curva descendente, né, tudo isso, né. Mas, por um outro lado, teve várias coisas legais que surgiram, entre elas essa consolidação, né, que eu vejo já como consolidada uma cultura de renovação dos blocos da cidade, né? Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos, isso trouxe muitas coisas legais, mas também traz muitos desafios, e um dos desafios que eu sempre pauto é um desafio que congrega e traz junto raça, gênero e sexualidade, né? Isso, assim, é inevitável, assim, pensar o que a gente está fazendo, entendendo como carnaval em Porto Alegre, que deva estar conectado diretamente com isso, né? Porque essas reivindicações, né, que são trazidas e que são simultâneas à expressão do carnaval, elas dizem respeito também a essas reivindicações públicas, né, desses grupos, né. Mas eu vejo com muito bons olhos, assim, eu não consigo ver, assim, com um olhar negativo, mas esses bons olhos, eles são bem críticos, porque, assim,
o carnaval não se faz só de ingenuidade, né, e da pureza das respostas das crianças, né? O carnaval, ele se faz de muita estratégia e de um espaço mesmo de atuação, né? Então a gente vê blocos, inclusive, que a gente vê assumidamente partidários, por exemplo, né? E eu acho que o bloco de carnaval, ele é justamente uma ideia, uma consolidação e um encontro coletivo que rompe com essa ideia institucionalizada de aglomeração de pessoas. É uma expressão pura, genuína de pessoas, né? O carnaval, acho que no Brasil é a única expressão que consegue carregar isso, a não ser os movimentos sociais, né? Que também carregam esse despertar assim coletivo que não balizado por uma institucionalidade, né? Na minha medida, eu tento trabalhar dentro das coletividades que eu faço parte para que isso se amplie da maneira mais saudável e democrática e equivalente possível. Também me retoma muito a questão de que o carnaval, os desfiles de escolas de samba em Porto Alegre foi tirado do centro de Porto Alegre, né? Porto Alegre é uma cidade que em 2004, 2005, se não me engano, foi inaugurado o Complexo Porto Seco, que é bem afastado da cidade, e lá ficam os barracões das escolas de samba, e lá também ocorrem os desfiles de carnaval anualmente, assim. Essa desocupação do carnaval do centro da cidade, por exemplo, ou da cidade propriamente dita, talvez tenha sido também por essa desalocação, assim, dessa colocar o carnaval à margem da cidade quase, porque o Porto Seco ele é quase fora da cidade de Porto Alegre. Sim, é assim, a gente está é mais um projeto dentro desse grande projeto de higienização, de branqueamento da cidade, né, que desde sempre acontece em Porto Alegre, enfim, né, no Brasil. Mas é interessante assim pensar indo mais a fundo assim, né, para não ficar num lugar binário assim de bom ou ruim, né, a coisa do Porto Seco. É evidente que tem aí um desejo de higienização da área central da cidade, né, porque o carnaval de escola de samba acontecia na Augusto de Carvalho ali, né, do ladinho do Parque Harmonia, entre o Parque Harmonia e o Colégio Parobé, e com essa expulsão, então, do carnaval da região central, indo lá para o extremo norte da cidade, é evidente que a gente tem um problema de acesso dessas pessoas. E em outra, tem uma narrativa que é de exclusão, assim como lá nos anos 60, né, 60? É 60, quando foi construída a Restinga, né? Tem um processo que não é romântico, né? Que ele é de expulsão da população negra do centro da cidade e que se cria a Restinga. E que a Restinga, né, as pessoas conseguiram, né, fazer essa chave, fazer essa virada e transformar como um dos bairros mais autônomos da cidade, né? E o Porto Seco, ele é um pouco isso, né? O projeto em si, ele é um projeto incrível, de fazer um sambódromo que não deixaria nada a desejar para o sambódromo da Marquês do Sapucaí, no Rio de Janeiro. Seria assim, se tivesse sido executado como um plano previa, ele seria, se não similar a Marquês de Sapucaí, talvez melhor, porque assim o projeto é um projeto realmente incrível. Mas aí é justamente quando a gente vê que se certifica e se escancara realmente os desejos, né? Porque não teve compromisso nenhum apesar das promessas de gestão, né? De transformação lá em um complexo cultural, né? A gente vê aquilo lá totalmente largado, e pós-gestão de prefeitura, a gente vê um descaso e um abandono total, tanto que culminou no que a gente teve no ano passado, quando os desfiles não aconteceram em Porto Alegre, né? E esse ano, por um movimento exclusivo, majoritário, das escolas de samba, que foi possível acontecer o carnaval, né? Então, acho que isso também é importante a gente dizer. Mas, assim, como eu falei antes, né, Luca, eu vejo com muito bons olhos tudo isso, mas esses olhos, eles são críticos, eles são bastante críticos, eles apontam isso que tu também traz, né? Que por detrás de cada ação também tem desejos e tem pessoas que estão decidindo isso, né? E como é que tu dialoga na tua percepção e na tua vivência enquanto artista essa ideia de carnaval, de carnavalização com ideias com ideias e com instituições, por exemplo, como as artes cênicas, o teatro? É o meu grande tesão, assim.
é o meu grande tesão, assim, da vida, assim, né? Antes de ser um atuante, assim, hoje em dia eu posso me dizer um profissional, por mais utópico que isso pareça, antes de me dizer um profissional do carnaval, eu sou um vivente da cultura do carnaval, né? Minha família, ela é uma família que viveu o carnaval de Porto Alegre desde sempre, assim, né? Como espectador, como agente dessa cultura, mas também com tio, já foi presidente de escola de samba, meu pai foi uma das pessoas que estava junto quando surgiu a Praiana, uma das escolas de samba de Porto Alegre. Então, assim, a dimensão de arte, para mim, ela veio, a experiência estética, artística, ela surge para mim com o carnaval, antes do teatro. E eu fui para o teatro, me encontrei com o teatro, muito mais para um fortalecimento, por exemplo, acho que de uma condição que eu não prossegui um caminho um pouco sozinho, por exemplo, em relação à minha família. É isso, né? Quando a gente está crescendo, a gente quer separar um pouco da família, né? Quer ser assim. Então, assim, eu briguei um pouco com o carnaval quando eu era adolescente, aí fui para o teatro, que era esse trabalho sobre si mesmo e tal, e onde eu, nossa... Mas muitas vezes, quando eu via em aulas de teatro, em coisas de teatro, eu disse, gente, mas isso aqui é uma coisa que eu já tenho um pouco de sensação no meu corpo de fazer isso, só com outro nome, ou sem nome. Eu estou fazendo uma coisa que alguém está trazendo um nome que alguém deu, de uma experiência, que coisa. Então, o carnaval e as artes cênicas, para mim, estão ligadas desde sempre, assim, né? A gente tem uma falha de tradução, na verdade, sobre a dimensão artística no Brasil, que não insere de uma maneira eficaz a própria dimensão do carnaval como uma dimensão que vai lá indo nas coisas mais objetivas, que é o currículo. O currículo de uma formação, um teatro, em dramática, que, ao meu ver, devia beber, na realidade do Brasil, do carnaval, das expressões indígenas, enfim, das expressões culturais brasileiras, e não bebe, se reporta uma cartilha, né, um documento que ele vem de um fundamento europeu e que, para mim, por conta da minha experiência de vida, tem essa presença, essa mistura muito marcada, muito marcante. Então, e tudo que eu faço, que eu produzo hoje em dia, parte dessa relação que eu tenho com a minha própria vida, com o carnaval e com a arte, né? Que é tudo ali misturado, assim. Às vezes, as minhas grandes dificuldades nas minhas investidas, assim, acadêmicas, é justamente propor e fazer uma tradução, porque na verdade está tudo ali já, né? É só uma tradução para quem não entende, lá para quem está lá com o saber que vem, né, de um lugar que sempre nos constitui, entendeu? Mas o carnaval tem tudo, tá tudo ali, tá tudo aí, tá tudo aí. Então eu não consigo ver muita dissociação. Então para mim sempre bastante óbvio, assim, quando eu falo de arte, quando eu falo de teatro, e falar de carnaval junto, falar dessas expressões que me constituem, assim, artisticamente, né? Mas claro, por exemplo, né, como a Luísa traz a minha dissertação, né, para discutir, assim, na minha dissertação, por exemplo, eu também faço uma proposição dessa confusão, assim, idiomática, linguística, assim, né, de falar de carnaval e de teatro e de tensionar, abrir espaço dentro de dimensões que a gente tem de teatro e dizer, não, mas aqui é carnaval, né? Mas eu não vejo muita dissociação, assim, para mim são coisas que andam conjuntamente, inclusive hoje, assim, que esse grande dilema e essa grande disciplina aí, para quem não é de teatro e está ouvindo, né, tem esse lugar novo, de novo não tem nada, mas que é a ideia de performance, né, que é a grande discussão do século passado, desse século XX, desse século XXI agora, né, dentro dos estudos, né, das artes cênicas, e que o carnaval dá como fundamento, se a gente vai fazer uma analogia com performance, né, é o fundamento, né, é o fundamento, assim, a própria ideia de performance, né, quando ela é constituída lá pelo Bambam, lá o Richard Schechner, ela vai beber, né, nas expressões que são expressões vindas de países que a gente entende como países, mas de países não hegemônicos, de culturas não hegemônicas, né, de cultura não europeia. Então, assim, para mim, é aquele grande jargão da galera da rua que tá tudo junto, misturado. Para mim, é a grande inteligência, assim, do rolê. E, Thiago, assim, né? Pandemia, quarentena, coronavírus e todo mundo morrendo de medo que não tenha carnaval em 2021. O que tu acha que vai ser assim ano que vem? O que tu chutaria, vislumbrar sobre o carnaval ano que vem? Então, sabe que é uma grande pergunta, assim. Embora, assim, é louco a gente falar de futuro num momento como esse, né?
Mas é louco porque justamente as coisas que eu ando estudando agora, assim, elas têm tudo a ver com o futuro, é sobre o futuro que eu estou estudando. Então, assim, é muito, é muito imaginativo. Mas essa palavra imaginação é uma palavra que me autoriza a pensar, assim, bastante coisa sobre o futuro, porque eu acho, assim, que é uma coisa que a gente não deve pensar dentro das minhas crenças, dentro dos lugares onde eu construo a minha subjetividade, é um tempo de silêncio e de respeito, assim, da gente lidar com o presente e o aprendizado ser da gente fazer esse recuo, fazer esse retorno para si e entender o que a gente pode transformar para começar um novo que vai estar se desenhando aí. Mas, como realidade concreta do carnaval, eu não, assim, perspectivas para esse ano, eu particularmente, zero, né? E cada vez mais, né, diante desse governo totalmente inexistente que a gente tem, desse desgoverno aí que não nos aponta nada, né, como deveria, como governo. Então a gente não tem, assim, como é que é, a gente não tem uma dimensão do que pode acontecer. Mas eu acho assim, 2020 acabou, não tem, né? 2020 não tem. 2021 eu não sei. Eu não sei de fato o que vai acontecer. Assim, bem assim, enquanto eu tô te falando isso, parece que a gente tem sensações que vão querendo parece, sair como um arroto assim da gente, né? Parece que vai sair alguma coisa assim que é tipo assim, não vai ter. Tem alguma coisa assim, não vai ter, não vai ter. Se prepara que não vai ter. Porque eu acho que é isso, sabe? Brasil, sabe? A gente vive um grande colapso, né? Colonial, que agora está como um furacão, tá assim, entrou em erupção de novo, e a gente não tem perspectiva nenhuma, mas eu acho que vai ser muito difícil a gente fazer um carnaval partindo do lugar onde eu atuo, por exemplo, que é o Bloco da Laje. Eu tô falando, tô numa ideia minha, tá? Não é uma fala do coletivo, é uma fala minha essa. Eu penso que 2020 é um ano que não tem, acabou. O trabalho da Laje, por exemplo, começa nas ruas em setembro, né, outubro, então assim, não tem. 2021, assim, é bem provável que a gente, né, a nossa tendência sempre de sair é janeiro, final de janeiro, né, ali pré-carnaval, também acho que não vai rolar. Então é isso, eu acho que assim, como o carnaval nesse lugar de verão, eu acho que vai ser muito delicado. Então, Pois assim, é. eu acho que se rolar carnaval, e Porto Alegre tem essa tradição de você pegar carnaval que começa, vai pro outono, e quando vem já no inverno e nunca termina. Talvez outono, inverno a gente consiga ter alguma coisa assim, né? Mas eu, sinceramente, não vejo grandes perspectivas de assim, início de 2021 a gente estar nas ruas. Eu fico pensando nesse lugar também do carnaval organizado, né? Porque o Bloco da Laje se organiza, assim como sair com um bloco ou com uma escola de samba, enfim, é um trabalho de um ano inteiro, né? Como tu É um falou. trabalho de um ano inteiro. Então eu penso assim que tá, o carnaval organizado, mas não vai ter, porque a gente já não teve como se organizar, porque não tá dando pra fazer agora. Então, se não tá dando pra fazer agora, não vai ter lá, né? Eu fico pensando assim, se agora, nesse momento, já tem gente saindo pra rua, já tem gente na orla, já tem, né? Pensando se existe alguma coisa que vai segurar as pessoas, tu entende? Tipo, depois de um ano de isolamento social, se existe alguma coisa que vai segurar a galera de. As pessoas estão loucas, as pessoas são loucas, né? E as pessoas estão mais loucas ainda, né? Então eu acho que realmente vai ser difícil, né? Ver que a gente estava agora há pouco, eu moro aqui de frente para a aula do gasômetro, e era assim uma coisa terrível de ver as pessoas em meio a uma pandemia se aglomerando ali como se nada tivesse acontecendo. E agora com essas medidas mais restritivas de fechar a orla e tal, que a gente está vendo que não tem movimento. Mas eu fico pensando isso, vai esquentar, vai vir o calor, as pessoas já, entende? Vão ficar loucas. Eu, assim, sinceramente, eu tenho uma posição bem marcada, que é a minha, assim, de enquanto a gente não tiver uma vacina e a implementação dessa vacina, sabe? Eu não vejo sentido, eu não vejo sentido. Porque também carnaval, para mim, ele vai num lugar dentro do fundamento, como eu penso o carnaval, que é de saúde. Carnaval é um tempo e espaço de saúde coletiva. Carnaval é um tempo e espaço de cura. A gente se cura no carnaval, né? É um tempo de, eu brinco, né? Eu digo bastante essa palavra, brinco semanticamente de loucura. É uma cura low, assim, né? Então, eu não vejo sentido para o carnaval acontecer, né? Diante dessas incertezas que a gente tem
desses recados, desses avisos que o mundo está nos dando, né? Vamos de dica, então, Luca? Nesse podcast, Thiago, como a gente já falou, a gente sempre dá dicas de obras, enfim, do que quiser, para as pessoas acompanharem. Se tiver alguma dica para dar agora pra gente. Eu tenho das dicas que, assim, seguir as redes que eu estou inserido, as coletividades que eu faço parte, tem a minha própria rede, @Piragira, com J, @Bloco da Laje, com J, Grupo Pretagô e @Uta Teatro, tudo junto, que são os locais onde eu me faço coletivamente. Como dica, assim, eu acho que esses dias eu fiz um outro podcast, eu dei uma dica de leitura que é bem legal, que é um livro de poesias. Eu adoro poesias. E a Luísa leu a minha dissertação, vê que no terceiro capítulo é todo poético, né? A grande briga que foi para esse terceiro capítulo, aceitar o terceiro capítulo. Mas aí eu justifiquei bem, enrolou. Esse livro aqui, que é o Mar Lírico, que é um livro de um poeta, um jovem poeta aqui de Porto Alegre, que é o Marlon Pires Ramos. Estou falando bem lento para vocês conseguirem captar, ouvir e escrever, né, nas redes. Então, o autor é o Marlon Pires Ramos e o nome do livro de poesias é Mar Lírico. É um livro fininho de poesia que tu lê assim, sabe, em 2 noites ali antes de dormir, sabe? Tu lê, devora ele. São poesias que contam sobre um pouco a realidade do Marlon, que é uma realidade que, inclusive, é uma realidade que a gente encontra no carnaval. Que é a rua, que é a quebrada, que é a galera, que é a relação afetiva com família, com os amigos, essa onda do carnaval, apesar de não ser uma obra sobre carnaval, eu acho que está muito presente assim, esse lugar muito desafeto que rompe a ideia institucional. Então fica como dica esse livro desse jovem poeta, jovem no sentido de que ele é jovem, mas é um livro que eu reli na quarentena e que me alimentou e tem me alimentado bastante. Eu já dei um monte de dica de bloco de carnaval aqui em outros episódios. Hoje eu vou dar uma dica do interior da minha cidade. Já que... Vai ser o Bloco da tem... Ovelha? Será que vai ser? Será que vai ser? Será que vai ser o Bloco da Ovelha? Tu é de Caxias? Eu sou de Caxias. Ah, minha família materna é toda das Caxias. É, Eu pois sou um é. pouco das Caxias também. Que massa! Porque no interior também tem carnaval, né? Inclusive em Uruguaiana é super forte, mas em Caxias eu vou citar o Bloco da Ovelha, sim. Não porque eu dirigi o Bloco da Ovelha, nem dirijo mais, mas porque eu acompanhei o processo de formação desse bloco e o quanto é difícil fazer um bloco de carnaval numa cidade como Caxias do Sul, assim. Não vou me estender sobre isso, mas queria indicar eles têm um Instagram, né, @Bloco da Ovelha, eles trabalham muito na questão da comédia, a questão da paródia, né, do ressignificar coisas, transformar em humor, trabalham muito com humor. E também vou indicar por tabela o trabalho da atriz, bailarina, diretora, enfim, várias coisas, multiartista, Carla Vaness, que é a porta-bandeira do Bloco da Ovelha. E ela, desde o início da quarentena, tem feito o Sarau Fique em Casa. Acho que já tá na 13ª edição, 14ª, algo assim. Então, é uma mulher maravilhosa que vale a pena conhecer. Então, Bloco da Ovelha e Carla Vaness. Posso dar mais uma dica? Pode, claro. Agora falando no podcast, Pode dar lembrei. quantas tu quiser, Thiago. Uma amigona minha, colega também de Grupo Pretagô, a Laura Lima, ela tá com um podcast também, que é recente, acho que agora vai sair o 3º episódio, logo menos, e chama Sorocast, o podcast dela. Nas redes é Soroafro, tudo junto, Instagram e tal. E tá bem babadeiro, assim, eu participei do episódio anterior, que a gente falou sobre... Foi no mês dos namorados e namorades, então a gente falou sobre solteirice, porque as pessoas que fazem o podcast eram solteiras, então... E agora a gente vai lançar um próximo aí também, que também é sobre carnaval, então fica a dica aí também, Soroafro no Instagram e Sorocast, acho que tá... Não, é Soroafro, é só @Soroafro. Eu quero indicar o coletivo Kamikaze,
Criação Kamikaze, que é uma galera que se encontrou pelas redes neste momento de pandemia, um pessoal do teatro, da dança, e eles estão propondo vivências e performances ao vivo pelo Instagram, pela internet. É bem interessante o trabalho deles, assim. É só colocar lá no Instagram Criação Kamikaze, com K, e acompanhar o trabalho deles. Inclusive está rolando uma arrecadação, uma vaquinha para eles continuarem o trabalho. Então tá, gente, é isso também. Lembrando de indicar, como sempre, o Grupo Jogo, né? Então, nas nossas redes sociais, @Grupo Jogo, confira o nosso canal no YouTube também, que tá muito legal, o Facebook, o nosso site também. A gente também tem um chapéu online, né? Lá no site do Grupo Jogo, www.grupojogo.com.br. Quem quiser contribuir com o nosso trabalho, é um chapéu permanente que fica lá. E é isso. Então é isso, Luiz. Vamos agradecer enormemente ao Thiago por passar esses minutos, essas horas, né? Aqui conosco. De repente são horas. De repente são horas. Para vocês talvez sejam minutos. Mas obrigada, foi bem legal Thiago, a conversa. obrigada mesmo. Obrigado.